Pra variar, eu tô colada aqui. Como vocês estão? Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Vamos falar de crenças limitantes hoje. Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite, gente linda. Hoje a gente já vai ter sorteio de uma sessão de Theta Healing. Ao final dessa... O tripé simplesmente derrubou o celular. O que aconteceu? Espero. Gente, calma que vai dar tudo certo. Tem dias e dias. O tripé não tá segurando o celular por algum motivo. Boa noite, todo mundo que tá entrando, gente. Acho que agora deu, eu espero que sim. Pronto, vocês estão me vendo e me ouvindo? Agora eu já tô com medo aqui que caia de novo. Parece até que nem ficou bem reto, né? Gente, vamos falar de crenças limitantes hoje. Quero trazer esse assunto para vocês. A gente fala sobre muitas coisas e tá na hora de falar das crenças limitantes. Eu vou explicar direitinho para vocês o que são as crenças limitantes, como que elas atuam dentro da gente. Então, bora lá. Eu só vou esperar vocês irem entrando um pouquinho e aí a gente começa essa live. Quem é que tá na live comigo? Gente, de onde vocês são? Contem pra mim. Tem alguém daqui? Oi, Isa. Duas Isas hoje aqui nessa live. Como vocês estão? Contem pra mim. Boa noite, Isa. Empolgada para o atendimento amanhã. Eu aproveitei esse feriadinho, descansei, era meu aniversário, e eu fiquei tranquila. Foi muito bom, Isa, aproveitei bastante. Vi a galera, que normalmente eu não vejo. Eu gostaria de ter ido pra minha casa, lá no sul, né, pra casa da minha família, ver minha irmã, mas não deu, então fiquei por aqui mesmo, fomos comer sushi. Sim, vai ser ótimo, com certeza. Vai mesmo, Isa, com certeza. Tô empolgada pra amanhã também. Que bom que tu conseguiu fazer os atendimentos. Fiquei feliz. O tripé não tá querendo parar hoje, gente. Sério mesmo. Será que a gente vai conseguir fazer essa live? Porque é a terceira vez que ele cai. Pra quem tá entrando agora, a gente me desculpa. Mas eu não sei o que tá acontecendo, que ele não tá fixando o celular. Ele não tá segurando. Não sei se estragou alguma coisa. Vamos tentar mais uma vez. Mulher, o que aconteceu? Não, eu acho que Mercúrio nem tá mais retrógrado, só no final do ano agora. Eu não sei, porque não acontece isso nunca, né? Mas já é a terceira vez ou quarta que cai, que eu coloco aqui, ele cai. Sendo que tem menos de 10 minutos de live e já caiu 4 vezes. Mas eu não sei o que é mesmo. Não, as lives vão ser pela manhã, mas boa noite, Isaías. As lives vão ser pela manhã. A gente tá até meio torto, não ficou meio torto? Vocês não estão me vendo reto ou tá meio torto? Deixa eu só dar uma apertada aqui pra ver se melhora. Porque eu acho que mais ou menos, né? Não tá torto aqui. Ah, que bom. Sou eu que sou meio perfeccionista, então. Porque pra mim eu tô me enxergando torto. O que eu tava te falando? Alguém perguntou alguma coisa. Gente, a gente vai falar de crenças limitantes hoje, tá? Ah, das lives, né? As lives vão continuar sendo pela manhã.
tá? Iluminadas e iluminados. Mas hoje eu decidi fazer, eu não ia fazer a live hoje porque eu tinha vários atendimentos, mas uma paciente minha, aqui é das 6 às 7, ela precisou remarcar. Na verdade, ela nem remarcou, ela não pôde aparecer e aí quando não me avisa com 24 horas de antecedência, eu dou como sessão dada, né? Enfim, aí ela não podia aparecer e aí eu resolvi fazer a live, porque eu não ia fazer essa live hoje. Mas como ela estava atrasada lá da outra semana, e eu tive esse tempinho, eu botei essa live agora à noite, tá? Mas normalmente agora a gente vai voltar a fazer a live às 11h11. 11h11 não, aliás, 11 horas. Fiquei mal acostumada com as lives da manhã. Pois é, eu também prefiro de manhã. De manhã eu tô mais ativa, sabe? Eu tô mais arrumada também, porque no final do dia eu já tô assim, ó. Que é só o caco. Então eu prefiro de manhã, a gente vai fazer de manhã sim. Vai rolar. Vai ter sorteio, Thaisa. Vai ter sorteio sim. Bom, gente, vamos começar, eu acho. É que hoje eu vi ali tem muitas lives acontecendo, né? O pessoal tá meio. Cadê meu público? Cadê meus iluminados e iluminadas? Vocês não estão aqui comigo hoje. Só a live chata. Eu nem vi do que eram, Isa, não vi. Ai, meu Deus. Eu nem vi do que era, mas eu vi que tinham várias lives. Tinham umas que começaram às 6, 6h30 e tinham outras que ainda iam começar às 7 junto com a minha. Ah, live de jogo. É, tem muita galera que faz live de jogo aqui, né? Jogo nem no céu. É, são públicos diferentes, né, Isa? São públicos diferentes. Gente, eu acho que a gente pode começar. Vou dar mais 2 minutos, tá? Enquanto eu converso aqui com a Isa. Quem quiser conversar comigo, quem ainda tá aí na live. E quem não me conhece, eu posso me apresentar também. Vocês podem clicar aí no link Instagram e ir lá no meu Instagram. Lá tem alguns conteúdos. Eu não tô publicando tanto conteúdo lá. Vocês podem me achar no TikTok também, é o mesmo @ do Insta. Lá tem mais conteúdo. Tem o YouTube também, que essas lives todas estão indo pra lá. Inclusive, a última live da semana passada, se não me engano, foi a última live, ela vai pra lá amanhã, tá? Daí vocês vão conseguir acompanhar às 11h11 a live lá. Bom, gente, acho que a gente pode começar agora. Vamos falar de crenças limitantes. Essa live aqui é uma sequência das lives que eu fiz durante a semana passada. Por quê? Porque elas todas têm uma ordem, tá? Eu penso nas lives sempre pensando que vocês vão assistir desde a primeira live até a última. Então eu faço como se fosse uma série para vocês acompanharem. Cada live vocês vão entendendo um pouquinho para vocês poderem chegar no principal aprendizado, que é lá no final das lives, quando a gente fala de emoções, de sentimentos, e a gente entra profundamente nisso. A gente está fazendo, assim, um apanhado de coisas, então a gente já falou de energia, a gente já falou de crenças limitantes hoje, a gente já falou de energia, de programação, de criança interior. Então a gente vem falando sobre essas coisas, né, sobre o nosso subconsciente, sobre como mudar a nossa vida externa, mudando a nossa vida interna. Eu bato muito nessa tecla, gente. Eu falo isso sempre aqui em todos os lugares que eu faço conteúdo. O nosso mundo interno é que comanda o nosso mundo externo. E o nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Pode parecer muita maluquice isso. E eu sei que o que eu falo é para um público pequeno de pessoas. Pessoas que realmente estão dispostas a olhar para si e mudar a vida. Sair daquelas informações que a gente tem desde que a gente nasceu, de que a gente não consegue mudar, de que as pessoas nascem de tal jeito e elas vão morrer de tal jeito, de que as pessoas não mudam realmente, ou então de que a vida é assim mesmo e tá tudo bem. O que eu falo é para as pessoas que entendem que é possível mudar. E, gente, hoje em dia tá tão claro isso. Há uns anos atrás, se a gente for pensar, poucas pessoas eram famosas ou ricas. Poucas pessoas tinham essa condição financeira. Tinha poucas pessoas que eram bem ricas, vamos dizer assim, financeiramente muito bem. E muitas pessoas que tinham uma condição
de sobrevivência, vamos dizer assim. Só que hoje a gente já sabe que as coisas são diferentes. Tanto que tem muita gente que tem muita condição financeira, tem muita gente que vive muito feliz, vive muito bem, viaja, faz um monte de coisa, vive a vida dos sonhos. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é exatamente mostrar que essa vida é possível. Essa ou qualquer vida que você queira ter. Não existe mais aquela coisa de que ter bastante dinheiro, ou ser feliz, ou enfim, viver a vida que a gente quer é para poucas pessoas. As pessoas estão cada vez mais despertando para isso, para essa ideia de que tem a mais para nós, para todo mundo, de que o universo é abundante e todo mundo pode ter tudo o que quiser. Não existe mais, não é que não exista, mas aquele pensamento de escassez em que só algumas pessoas podem ter, em que poucas pessoas conseguem chegar lá, ele está caindo por terra. As pessoas estão se dando conta de que elas podem realmente ir atrás do que elas desejam e conseguir aquilo. E o que eu trago para vocês é exatamente isso. Eu sei que as pessoas que querem realmente ouvir esse tipo de coisa e viver esse tipo de coisa são pouquíssimas, tá? Vocês que estão aqui nessa live fazem parte dos 5% da população que quer fazer algo por si, que não tá só esperando uma ajuda divina, ou que tá lá confortável no sofá fazendo nada, ou então que usa o seu tempo e dinheiro para, não sei, coisas aleatórias que não vão agregar à sua vida, para beber, para se drogar, enfim, tá? Vocês que estão aqui, vocês já estão à frente. Vocês são parte dos 5% que quer realmente se transformar. Então, gente, esse é o primeiro passo, tá? Vocês quererem isso, vocês estarem dispostos a fazer o que se requer para chegar nisso, porque é possível. Então, quando a gente fala de temos que fazer por nós, exatamente, Isa. Boa noite para todo mundo que tá entrando, tá, gente? Bom, então, essa live hoje é para vocês entenderem que quando vocês olham para vocês, para dentro, o que é olhar para dentro? É olhar para os seus pensamentos, olhar para as suas ações. Quando vocês começam a olhar para isso, vocês conseguem mudar a vida de vocês. Essa live é para dizer, você pode tudo, desde que você comece a olhar para dentro de você e mudar as informações que te impedem, que te limitam. Porque, mais uma vez, isso não é bobagem, isso é realidade e é a realidade de verdade, não é essa realidade que a gente vive hoje. Isso que eu vou falar agora é a realidade real, não é a realidade que a gente vive. Que a maioria das pessoas vive botando a culpa nos outros, achando que a culpa é do universo, de Deus, de que a culpa é ela ter nascido numa família pobre, que a culpa é ela ter um pai de tal jeito, uma mãe de tal jeito. Isso que eu vou falar agora é a realidade que é real. E só tem uma. Você é responsável pela sua vida. Você é a única pessoa, a única no mundo que é responsável pela sua vida. E eu vou te explicar hoje porque a gente vai entender tudo de crenças limitantes. Psicologia amo, não é psicologia, é games girl. Gente, quando vocês não têm o nome nos arrobas, eu não consigo chamar vocês pelo nome. Enquanto cato os cactos da minha... Os cacos da minha mesa. Oi, Luiz, boa noite, gente. Eu tô sem óculos e sem lente, tá? Por isso que eu demoro pra ler. Gente, o que eu falo aqui não é psicologia, tá? Eu fiz faculdade de psicologia, mas eu fiquei só 1 ano e meio lá, não consegui, não era pra mim. Me formei em fisioterapia, atuei como físio, mas também não é disso que eu falo aqui. O que eu falo aqui é sobre energia. Eu sou terapeuta energética, então eu trabalho com o seu subconsciente. E é disso que eu vou falar aqui hoje pra vocês, tá? Tem algumas coisas que é semelhante à psicologia, mas não é psicologia. Uma vez vi ela falando sobre... Isso, eu sou terapeuta. Bom, vamos lá, gente, vamos começar. Quando eu falo que você é responsável pela sua vida, o único é que quando você vive ou atrai algo negativo para sua vida que você considera que é negativo, isso é responsabilidade sua.
Isso que está acontecendo de ruim com você, foi você que criou. Você tem 100% de responsabilidade nisso. E eu já vou explicar por quê. Quando você atrai algo positivo para sua vida, iluminada, iluminado. Quando você atrai algo que você diz, nossa, que bom que eu consegui isso aqui, nossa, deu certo, é responsabilidade sua. Você criou aquilo ali. Então, sendo algo bom ou ruim, que você considera positivo ou negativo, que apareceu na sua vida, é sua responsabilidade. Por quê? Porque a gente, através dos nossos pensamentos, através das nossas crenças, pensamentos, sentimentos, emoções e ações, criamos tudo na nossa vida. Por que às vezes a gente cria algo e fica pensando assim, não pode ser Deus, ou não pode ser o universo, ou não pode ser, como é que eu criei isso? Por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes vocês já não se perguntaram isso? Por que isso está acontecendo comigo? Não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Eu não mereço isso. Por que às vezes a gente atrai coisas e não reconhece que foi a gente que criou? Porque a nossa vida, a nossa mente funciona a partir do nosso subconsciente, que é um lugarzinho, não é um lugar, tá? Ontem eu até estava assistindo um podcast e eu ouvi um cara falando que essas informações ficam na nossa medula, mas eu não estudei sobre isso ainda. Foi a primeira vez em toda a minha vida, já nesses 7 anos aí que eu tô nessa carreira, que eu ouvi isso. Depois eu vou pesquisar para ver se é verdade. Mas enfim, essas informações que estão no nosso subconsciente são as coisas que a gente acredita que são verdades pra gente, governam 90% da nossa vida. A gente não consegue ter noção da realidade em 100%. A gente age 10% de forma consciente e o resto é subconsciente. E essas informações, que a gente vai chamar aqui de crenças limitantes, o que é verdade para você, as coisas que você acredita que são reais, é que governam a sua vida, é que te levam a agir de tal maneira, te levam a atrair coisas que tu pensa, meu Deus, como que isso apareceu na minha vida? Não é possível. Até que vocês estão entendendo, gente. Tô gostando que vocês estão interagindo, mas eu tô sem óculos, eu não tô enxergando. Só para não perder o fio da meada, eu vou continuar e daqui a pouco eu olho o que vocês estão falando, tá bem? Mas espero que vocês estejam entendendo até aqui. Se não tiverem, perguntem. O que acontece? Como que isso acontece? O nosso subconsciente, ele armazena todas as informações que a gente já viveu na vida. Tudo, tudo, tudo. Ele consegue ter acesso às coisas que a gente conscientemente não consegue. Por exemplo, se você está dirigindo, o seu consciente está prestando atenção no trânsito, está vendo o carro da frente, está vendo o carro que vem na outra pista, está vendo o carro de trás, está vendo as pessoas que estão passando na sua frente, mas o seu subconsciente está vendo muito mais. Ele tem uma visão muito maior, ele consegue ver as pessoas que estão lá do outro lado da pista, ele consegue ver as coisas que estão acontecendo lá na frente, ele capta muitas informações. E quando você é criança, principalmente, essas informações é que vão formando as suas verdades. O que isso quer dizer? Que nesse momento você é praticamente um livro em branco, do 0 aos 7 anos, e você está absorvendo muitas coisas, você está aprendendo muito com seus pais, familiares, com seus irmãos, com seus vizinhos de porta, com seus professores, com seus líderes religiosos, na televisão, nos filmes, e tudo isso ainda está dentro de você. E isso formou você. Essas coisas que você assistiu e você considerou, isso é verdade, isso não é verdade, isso é certo, isso é errado, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, ainda estão dentro de você. Essas informações nunca sumiram. Por mais que você pense que elas sumiram. Por mais que a gente pense, porque a gente esqueceu. De certa forma, a gente não lembra dessas coisas. Poucas pessoas conseguem conscientemente lembrar das informações do passado. Lembrar das coisas que fazia, do que gostava, das experiências que teve com pai e mãe. A gente apaga essas informações. Só que elas ainda estão aí. E são elas que fazem você atrair
as coisas que você fica pensando, caraca, como que eu atraí isso pra minha vida? Não é possível. Eu não mereço isso. Atrair um relacionamento lá com uma pessoa totalmente abusiva, que te maltrata, que fala contigo grosso, que é estúpida, enfim, que te prejudica. Aí você fica pensando assim, mas por quê? Eu sou tão boa pessoa, por que que eu tô atraindo isso? Gente, tô falando pra vocês, é a 5ª vez que caiu. Voltei. Olha, tem alguma coisa que não quer que eu faça essa live. Vou até dar uma pausa para responder vocês. Vocês estão me vendo, me ouvindo? É a 5ª vez que caiu esse tripé. Não sei por quê. Vamos ver. Vamos ver o que vocês andaram falando. O Luiz está precisando se iluminar mesmo. Eu estou mesmo, preciso de ajuda. Luiz, estou aqui para te ajudar. Quero culpar alguém, Andréia, diz a Isa. Gente, que loucura! Eu faço isso, gente, eu faço essas lives sempre usando esse tripé. Eu não sei o que tá acontecendo hoje. Juro pra vocês. Sabe aquelas coisas que não se explicam? Não sei. Talvez eu tenha que tirar essa capinha. Ai, que coisa. E como mudar as coisas que achamos que é real ou não? Eu já vou explicar, Luiz. Fique até o final da live. Sim, normal. Só você que não nos vê por conta do óculos. Gente, me deem um segundo, vou tirar essa capinha. Só um minuto. Vamos ver se agora vai, tá? Me desculpem. Não é normal acontecer isso, mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Vamos lá. Eu nem lembro aonde eu parei. Vou voltar com você. Isa, não fala essas coisas aí. Não vou nem falar, não vou nem repetir isso que tu tá falando. Então vamos lá. A partir do momento que a gente entende que a gente está atraindo coisas para a nossa vida a partir das informações do nosso passado, tá? Das coisas que a gente ouviu, que a gente leu, das coisas que a gente experienciou, a gente consegue entender que a gente pode mudar isso. Por quê? Porque se existe algo dentro de mim que está me levando a viver situações que eu não quero, significa que existe uma causa. E, gente, isso é a chave para vocês entenderem que tudo tem uma causa. Às vezes a gente fica tratando doenças, vou dar exemplo de doenças, tá? Depressão, ansiedade, enfim, várias outras aí. A gente fica tratando com remédio, remediando um problema, né? Porque, por exemplo, o remédio, ele não cura a depressão. Ele te ajuda a amenizar, ele trata, entre aspas, mas ele não cura. Ele não chega um momento que ele diz assim pra você, tá, agora você não precisa mais de remédio e você não tem mais depressão. Você vai até diminuindo a dose às vezes, daí você aumenta. Eu já tive vários pacientes que tomam medicamento, pessoas na minha família tomam medicamento há 15 anos para depressão. Só que o que acontece? A gente remedia tanto porque a gente não entendeu ainda que existe uma causa para tudo. E que a gente tem que tratar é a causa. Então, seja uma doença, como o exemplo que eu dei agora, mas seja uma situação de um relacionamento ruim com mãe, com pai, com primo, com tio, com colega de trabalho. Tudo isso começou em algum lugar. E esse lugar não é agora. Não é agora no presente. Esse lugar é lá no passado. Alguma vez você acreditou em algo, você achou que aquilo era certo e errado, que agir de tal jeito ia te ajudar. E aí você ficou agindo sempre assim e atraindo sempre as mesmas coisas. Quando a gente entende que existe uma causa no passado para tudo que a gente está vivendo no presente, a gente entende que a gente pode mudar essa causa. Que se eu olhar com outros olhos para o que me aconteceu, se eu identificar primeiro, a gente precisa identificar. Se eu identificar o que me aconteceu e olhar com outros olhos, eu mudo essa situação. Eu paro de vivenciar isso no presente. E aí eu posso trazer inúmeros exemplos para vocês, tá? Eu
Vou ler aqui porque eu já vi que tem textão. Mas muitas vezes a gente não percebe. No nosso comportamento fazemos coisas que não sabemos por quê. São atitudes que não queremos, mas fazemos automaticamente. É isso, mas é exatamente isso que eu tô te falando. Como é que é o teu nome? Fala pra mim teu nome pra eu poder te chamar pelo nome, por favor. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Girleide. É assim que se fala? Girleide? Sim, então tá. Bom, é isso que eu quero trazer pra vocês aqui hoje. A gente não percebe. Às vezes a gente está atraindo várias situações e a gente nem percebe por que aquilo está acontecendo. Porque teve uma live que eu expliquei sobre isso, hoje eu vou falar rapidinho só para vocês entenderem, para quem não assistiu as outras. A ciência diz que nós produzimos em torno de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil. Vocês já imaginaram o que é isso? 70 mil pensamentos aleatórios vindo na sua mente diariamente. A gente não consegue ter ideia desses 70 mil pensamentos. A gente não consegue saber o que eles representam, todos eles. Uma parte pequena a gente consegue, mas a maioria a gente não consegue. A gente nem entende por que o pensamento está ali. Só que o pensamento nos leva a agir. Todo pensamento se conecta com uma emoção e sentimento e depois vira uma ação. Tá? Eu falei isso em outras lives também. Isso faz com que a gente haja de um jeito e atraia algo, crie uma situação que a gente não quer. Caramba, diz Luiz. Caramba mesmo. Bom, mas o que acontece? A gente entendendo que existe uma causa para tudo, que a gente pode mudar essa causa, e quando a gente muda essa causa, a gente muda o que a gente está atraindo, é a girada de chave para mudar a vida de qualquer pessoa. Vamos dar uns exemplos aqui para vocês entenderem, tá? Eu tinha uma paciente, eu falo sempre dela aqui. Se ela assiste as minhas lives, ela deve pensar, essa mulher não me tira da cabeça. Ela era uma paciente que ela era minha amiga, bem amiga assim, melhor amiga durante anos, depois ela virou minha paciente. E aí ela veio com uma situação que era assim. Ela recém tinha terminado um casamento, tinha um bebezinho, e ela queria ficar sozinha. Ela terminou o casamento porque ela queria um tempo sozinha. Ela falou, quero ficar sozinha. Só que na primeira semana ou na segunda solteira, ela já estava com outra pessoa. Ela já tinha conhecido alguém por aplicativo, sei lá, já estava ficando praticamente sério com aquela pessoa, passava o dia com aquela pessoa, e ela disse assim pra mim, eu não consigo ficar sozinha. E eu falei pra ela, então tu vai fazer atendimento comigo. Porque se tu quer ficar sozinha, mas tu tá atraindo situações que tu não consegue ficar sozinha, é porque tem coisa pra gente olhar aí. E aí no atendimento, a gente chegou numa memória dela de infância. Percebam, é uma coisa que ela não lembrava. Ela sabia porque tinham falado para ela que que tinha acontecido desse jeito, né? A avó dela, alguém da família contou que isso tinha acontecido, mas ela não lembrava. Ela não tinha memórias do acontecimento. E aí, gente, eu tô morrendo de medo que isso caia de novo. E aí a gente chegou nessa memória e a memória era assim: a mãe dela deixando ela com a avó quando ela tinha 3 anos, tá? A mãe dela deixando ela para morar com a avó quando ela tinha 3 anos e foi embora. Mudou de estado, deixou ela com a avó. E ela, na memória, ela lembrou que ela chorava, 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 chorava. E ninguém falou nada para ela. Nem a mãe falou por que ela estava sendo deixada ali, nem a avó falou que ela ia morar com ela para sempre. Ninguém falou nada para aquela criança de 3 anos. Normal, né? Porque hoje em dia até a gente tem esse hábito de conversar com as crianças, né? Falar, olha, fulaninho, isso acontece. Porque a gente já sabe que a criança entende, mas antes, quando ela tinha 3 anos, hoje em dia ela tem talvez quase 30 ou 30, não tinha as pessoas não tinham muito esse hábito de conversar e explicar as coisas para as crianças. Então ela foi deixada lá. Só que aquele dia, aquela criança chorando desesperadamente porque a mãe tinha ido embora, sentiu muita rejeição e sensação de abandono. Minha mãe me abandonou? Por que minha mãe me abandonou?
Eu devo ser horrível para minha mãe ter me abandonado. Eu devo ser uma péssima pessoa para minha mãe ter me abandonado. E aquela criança ficou com aquele sentimento até ano passado, quando a gente fez os atendimentos. O que acontecia? Toda vez que ela ficava sozinha, o filho ia pro pai, né? Tava com guarda compartilhada, passava 3 dias lá no pai, passava 4 dias com ela, enfim. E todos esses dias que o filho ia, que ela ficava sozinha, esse sentimento voltava. Só que é claro que ela não percebia. E a gente não percebe essas coisas que nos aconteceram. Por quê? Porque são 70 mil pensamentos vindo aleatoriamente, diariamente. Então a gente não tem controle, a gente nem entende todos. A gente às vezes nem percebe todos. Eles só passam e vão, e aí pula para um outro pensamento e vai. É assim, não é? A mente de vocês também não é assim? Só que aí, no atendimento, a gente identificou. Toda vez que ela ficava sozinha, ela sentia essa rejeição, medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada. O que ela fazia? Ficava com a primeira pessoa que ela via na frente. Ela nem se dava o trabalho de escolher uma boa pessoa para estar ao lado dela. Qualquer um servia, desde que ela não precisasse ficar sozinha. Então, entendem o que são essas crenças? Tá? São essas informações do passado que a gente acredita serem reais ou que nos aconteceram. Normalmente a gente chama de crença mesmo quando é uma frase, sabe? Por exemplo, o dinheiro é para pessoas ruins. Tem muita gente que tem essa crença, tá? Depois eu posso ensinar vocês no final da live a testar as crenças. Me lembrem. Mas vamos supor, isso pode ser uma crença, mas às vezes a crença é o que te aconteceu, é a experiência que ficou. Porque essa experiência gerou uma emoção. E essa emoção tá no seu corpo até hoje. Então, essa emoção estando no seu corpo, ela continua reverberando no seu presente. Ela não tá só no seu corpo, né? Ela tá no seu subconsciente, que é esse espaço dentro da gente, não é um lugar. Pelo menos até hoje eu não sabia que era um lugar, talvez seja lá na coluna, mas fica dentro da gente, no subconsciente, nesse espaço de memórias e fica latente. Parece que você esqueceu as coisas do passado, parece que a sua criança esqueceu aquela vez que ela caiu do parquinho e quebrou o braço. Parece que a sua criança esqueceu aquela briga que os pais tiveram e que ela estava morrendo de medo embaixo da cama. Só que ela não esquece, a gente não esquece essas coisas. A gente esquece, a gente apaga, mas elas estão dentro da gente. A gente esquece, tá? Para não ficar confuso. A gente esquece conscientemente, mas dentro da gente essas memórias ainda estão, sim, funcionando a toda. E aí por isso que a gente fica atraindo situações iguais. Porque a nossa mente não reconhece o presente. A nossa mente só reconhece o passado. E ela fica Ai, gente, me fugiu a palavra. Ela fica recapitulando, vamos dizer assim, todas essas memórias. Como se você estivesse sempre vivendo aquilo de quando você era criança, de quando te traumatizou. Uma vez abri um baú. Boa noite, Manuel. Uma vez abri um baú e descobri sobre um comportamento que eu tinha. Chorei horrores. Doeu, parecia que estava com depressão. Já vou explicar sobre isso. A nossa mente parece, ao mesmo tempo, ter poder para muita coisa, Mas então, a nossa mente tem poder. Vou responder ali em cima primeiro. Quando a gente acessa essas informações, gente, dói. Eu não vou dizer que não dói. Dói, porque eu já acessei várias. Eu faço terapia toda semana e eu acesso memórias toda semana e dói. Dói, só que dói muito mais. E eu posso, assim, ó, Gente, juro pra vocês, sim, acreditem no que eu tô falando. Dói muito mais você ficar vivenciando essas situações repetidamente na sua vida. As pessoas sofrem, e sofrem muito e elas não sabem por que sofrem. Mas se elas olhassem para essas informações, que vai ser um dia ou 2 que você vai acessar isso, mas você vai liberar para sempre, você não vai mais viver aquilo. Aquele ciclo vai se romper. E é isso que acontece quando você olha para aquilo que tá a causa. Lembra que eu falei para vocês? Existe uma causa. Você olha para a causa, a primeira vez que aquilo aconteceu em toda a tua vida e muda.
Você para de sentir aquela emoção, você libera ela. Essa emoção não fica mais latente em você. Andréia, eu tinha o mesmo comportamento dessa sua amiga, mas hoje eu tenho preguiça de sair de casa. Vejo defeito em todo mundo. Então, Isa, mas daí tu foi para um outro lado. Porque tu percebeu que isso existia em ti, só que tu não resolveu. O que tu fez? Tu foi pro extremo. Às vezes a gente vai pro extremo também, tá? Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Um outro exemplo. Um paciente meu, muito engraçado que eu trago os meus pacientes, e a galera que é minha paciente raiz é a galera que estudou comigo no colégio. Esse era um colega meu de ensino médio, e aí passou os anos, ele continuou me acompanhando e tal, quando eu virei terapeuta, ele virou meu paciente. E aí a gente fez um atendimento porque ele não estava conseguindo dormir. Olha isso, o sintoma dele era a insônia, tá? Normalmente o que as pessoas fazem quando elas têm insônia? Elas procuram um médico para tomar um remédio. Como se aquilo fosse resolver a causa da insônia dela ou dele. Nesse caso, ele me procurou. Deia, tô com insônia, não consigo dormir. Tá horrível pra mim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Vamos pro atendimento. No atendimento, a gente identificou uma memória dele de quando ele era criança. Gente, olha o quão traumático isso para uma criança. Ele tinha 3 anos e ele derrubou alguma coisa no chão, ele quebrou alguma coisa, ele não lembra, ele tinha 3 anos. Às vezes a pessoa não consegue identificar exatamente a memória parte por parte, sabe? Detalhe por detalhe. Mas ele fez alguma coisa de errado dentro do que os pais deles achavam, do que os pais dele achavam que era certo e errado. E o pai dele ficou muito bravo com aquela criança de 3 anos, com ele. Brigou horrores, pegou ele pelos braços, assim, sabe quando pega a criança assim? Eles moravam no 4º andar. Ele pegou ele e botou ele para fora da janela e sacudiu. E começou a gritar. Porque tu tá fazendo não sei o quê, porque tu fez errado, porque tu não pode fazer isso, tu quer o quê? Tu quer morrer? Uma criança de 3 anos, tá? Gente, o pai dele pegou ele, fez isso, ele tinha 3 anos. Para aquela criança de 3 anos que tem um pouquíssimo repertório de vida, que não entende nada praticamente de nada, que tá recém aprendendo o que é vida, aquela criança ele achou que ia morrer. Ele achou que ele ia morrer. Ele pensou, tá, vou morrer agora. Agora que esse homem me solta e eu morro. O pai dele puxou ele de volta, botou ele no chão. E quando o pai dele botou ele no chão, o que ele começou a pensar? Eu preciso ser perfeito. Se eu não for perfeito, eu vou morrer. Esse homem vai me matar se eu não for perfeito. E esse meu paciente, ele era o mais CDF da turma. Inclusive, devo a ele ter passado em física no 3º ano, porque se não fosse ele ter me ajudado, eu tinha repetido. Mas ele era tão inteligente, tão perfeito, sabe? Ele precisava sempre ser o melhor, estudar e ser o melhor. Ele era aquele cara assim. Nesse atendimento eu entendi por quê. Aí, porque agora vamos chegar na insônia, tá? Por que a gente vai linkar isso com a insônia? Porque a insônia dele vinha de eu não posso dormir. Porque se eu dormir, olha que louco é o nosso subconsciente, gente. Ele é louco. Eu não posso dormir. Porque se eu dormir, eu posso me atrasar para o trabalho, posso não ouvir o despertador, pode acontecer alguma coisa, eu não acordar, eu me atrasar para o trabalho e eu ser demitido. Então era aquela perfeição tão grande e aquela sensação de eu preciso ser muito bom, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso, sabe? Porque que ele não conseguia nem relaxar para dormir. Foi um atendimento só que a gente fez para isso, depois a gente olhou outras coisas. Mas nesse atendimento ele já parou de tomar remédio e conseguiu dormir normalmente. Porque, gente, o que nos acontece no presente não é um problema do presente. A sua insônia, a sua ansiedade, a sua depressão não surgiu agora. Ela vem se formando desde quando você é criança. E às vezes antes, tá? Mas hoje eu não vou falar desse assunto. Hoje a gente vai falar só desse momento de criança, de infância.
Então, o quanto é importante a gente identificar a causa dos nossos problemas, a causa real. Só que o que a gente faz nesse mundo acelerado que a gente vive? A gente fica buscando resolver as coisas a partir da nossa mente racional, né? A gente senta lá e fica, tá, mas se eu fizer isso vai acontecer isso, se eu fizer aquilo vai dar certo, se eu fizer aquele outro eu consigo, se eu não fizer isso. Só que às vezes a gente racionaliza tanto e acaba fazendo a mesma coisa, atraindo a mesma situação. Por quê? Porque você não vai resolver essas coisas no presente, racionalizando os seus problemas. Você vai resolver as suas coisas no passado, aonde essa coisa surgiu, aonde essa causa começou. Quando eu tô ansiosa, eu não consigo dormir. Tem que ver qual é a causa da ansiedade. Então, gente, eu sou prova viva aqui, tá? Eu falo e eu virei terapeuta porque eu mudei minha vida em 3 meses. E eu sempre falo isso em todas as lives que eu faço, pra todo mundo que eu falo. Por quê? Porque eu comecei a olhar para as minhas memórias do passado. E aí eu saí da depressão sem tomar medicamento, tá? E eu não tava na terapia também. Porque eu fiquei 8 meses na terapia, com psicóloga na época. E eu falei pra ela assim: eu tô com depressão? Então tá. Se tu tá me dizendo que eu tô com depressão, eu aceito que eu tô com depressão, mas eu não vou tomar medicamento. Tu não me manda pra uma psiquiatra porque eu não vou tomar. Eu vou me curar sozinha dessa depressão e eu vou me curar. Não vou ficar revivendo essa depressão aí através de remédio. E aí, dito e feito, quando eu conheci as terapias, eu saí da depressão em 3 meses. E eu passei finalzinho de 2014 até 2018, início lá, até abril de 2018, em depressão. Em 3 meses depois que eu conheci essas terapias, que a gente vai na causa, que a gente entende por que aquilo ali, por que a depressão estava ali, o que ela estava querendo me dizer. E eu falo isso muito também, quem me acompanha no TikTok já ouviu isso lá nos meus vídeos, que eu não trato essas doenças como doenças, eu trato elas como sintomas. Sintomas de uma causa. Um efeito de uma causa. Aconteceu alguma coisa que me gerou uma questão que eu não soube resolver bem e hoje isso é uma depressão, ou hoje isso é uma ansiedade, ou hoje isso é uma síndrome do pânico, enfim, ou hoje isso é uma outra doença, alguma outra coisa. E, gente, eu venho mudando a minha vida hoje, e vocês me conhecem hoje, né? Quem tá me acompanhando aqui que já me conhece, de um jeito. Por que a maioria dos meus pacientes são as pessoas que eu convivia lá no ensino fundamental e médio? Porque essas pessoas conheceram outra Andréia. E hoje elas olham e falam assim: eu não acredito que tu mudou tanto. Como que tu fez isso? E elas me procuram porque elas veem que eu era outra pessoa. E eu conto aqui. Gente, quando eu falo de ser outra pessoa, eu era extremamente agressiva, eu brigava com todo mundo da minha família, agressão física, verbal, eu era outra pessoa, eu me drogava, eu tava passando os finais de semana, e às vezes, os finais de semana e às vezes os dias de semana embalada. E eu mudei radicalmente, mudei minha alimentação, mudei meu estilo de vida, mudei tudo. Por quê? Porque eu comecei a olhar para as coisas de forma real, olhando para a realidade. Tá, é isso aqui que tem na minha vida hoje? São essas amizades que eu tô tendo? Vou dar o exemplo das minhas amigas. Pessoas que falam mal de mim pelas costas? É isso que eu tô vivendo hoje no presente? Pessoas que são tóxicas? Amigas minhas que ficam com os caras quando eles brigam comigo? É isso que eu tô atraindo hoje? Mas e por que eu tô atraindo isso hoje? E aí eu comecei a olhar para os problemas. E tinha muita questão, muita crença de não merecimento, de me achar inferior, de achar que uma vida boa não era para mim, achar que, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar, porque eu ouvia muito isso da minha família. A Andréia é assim mesmo, ela não tem jeito, ela não vai mudar. Eu ouvia muito, e isso ficou dentro de mim. E várias outras crenças. E tudo isso, gente, todas essas informações, lembra que eu falei para vocês, nenhuma some. Elas estão latentes dentro da gente, se manifestando diariamente, atraindo coisas que a gente não quer. Vocês têm perguntas, gente?
Sério, meu Deus. O quê? O que que é o meu Deus? Exatamente. Às vezes as críticas destrutivas vêm das pessoas mais próximas. Sim, Vivi, exatamente. Não, só agradecer o conteúdo da live mesmo. Legal. Vou continuar então, tá? É que às vezes eu ligo o acelerador da fala que não paro mais. Como uma boa geminiana que fez aniversário ontem, inclusive. Boa noite, Giovana. Então, gente, vamos trazer mais um exemplo, tá? Eu gosto de trazer os exemplos. Deixa eu pensar num exemplo bem marcante, assim, de algum paciente que eu já... Ah, lembrei. Teve uma paciente que eu atendi, e ó, como essas informações, elas também podem vir de quando a gente tá na barriga da mãe, tá? Por isso que eu falo, às vezes não é só do 0 aos 7 anos, tá? Então, vou trazer esse exemplo. Quando a gente tá na barriga da mãe, a gente tá muito conectado com a mãe, né? Isso a ciência já prova, a criança tá absorvendo todas as informações. Então, as emoções que a mãe sente, os sentimentos, as experiências que ela está vivendo, a criança sente também. E ela armazena isso. Então, a gente armazena as coisas que a nossa mãe estava sentindo durante a gestação. Se a mãe teve algum problema de financeiro, medo de não conseguir, não sei, sustentar o filho, medo de não ter um marido presente, insegurança no trabalho, de ser demitida, tudo isso a criança vai absorvendo. Aí a gente acessou uma memória dessa paciente que era assim: a mãe dela se sentiu impotente para ter ela. Para ter não, né? Para gerar não, mas para assim, para criar. E quando ela tinha 3 dias de vida, ela deu ela para uma vizinha. E aí hoje em dia ela é uma pessoa que ela tem sobrepeso ou obesidade, acho que no caso dela já é obesidade, tem problemas assim, de doenças, tem... Deixa eu lembrar, porque ela é uma paciente nova, tá, gente? Então, quando é paciente novo, às vezes eu demoro um pouquinho para lembrar. Mas ela tem várias questões, assim, dependência emocional de amizades, não consegue dizer não para as pessoas, ela se sente impotente em várias questões. E aí a gente acessou essas memórias e ela viu, ela olhou para aquela impotência que ela sentia, porque o problema dela era a ansiedade. Mas quando a gente foi ver, a ansiedade vinha da impotência. Só que a impotência não era dela, era da mãe, porque ela sentiu essa impotência quando a mãe dela estava gestando ela, porque a mãe se sentia, os pensamentos da mãe eram assim: eu não consigo criar essa criança, eu não posso criar essa criança, eu não tô pronta para criar uma criança, eu não vou saber o que fazer com essa criança, eu vou matar essa criança se eu cuidar dela. Então, a mãe tinha várias questões de impotência, a gente não sabe por quê, porque eu não tô tratando a mãe, né, a mãe biológica no caso, mas provavelmente porque ela tinha essa criação de que falavam para ela que ela era impotente em algumas coisas, que ela não sabia, que ela não conseguia, que ela era incapaz. Os pais dela, as pessoas que criaram ela, provavelmente trouxeram isso para ela, né? Eu não gosto de falar, falaram que ela, falaram coisas para ela que ela se sentiu assim. E aí quando ela estava gestando essa minha paciente, ela sentiu isso durante toda a gestação e passou para minha paciente. E minha paciente era uma pessoa que não conseguia começar a academia, não conseguia dizer não para os amigos abusivos, não conseguia se impor no trabalho. Ela se sentia impotente no geral, tá? Então, não sei se vocês estão entendendo aí, gente. Se vocês não estiverem entendendo, me perguntem. Eu não consigo dizer não. É, Luiz, eu te entendo. Eu queria parar de gritar com meu marido e minha filha. Minha mãe fazia muito isso, eu acho feio. Ó, mas aí é que tá, tu já sabe a causa. Tu já sabe de onde vem. Talvez tu não lembre a memória específica, o primeiro dia que a tua mãe fez isso contigo e que te gerou alguma coisa. Mas tu já sabe. Entende? Já sabe que vem da tua mãe. Eu tenho um exemplo assim também, que é de uma paciente minha aqui de Floripa. Ela me procurou porque ela queria parar de gritar com a filha. Eu já dei esse exemplo aqui em várias lives. Ela sentia que ela descontava tudo na filha todo dia. Todas as manhãs ela ia lá e berrava com a filha, gritava com a filha. E a filha
não tinha nada que, nem entendia, né? Por que minha mãe age assim comigo? A filha dela não tinha nada que ver com aquilo, porque ela estava descontando na filha apenas. No atendimento, a gente viu que o pai dela agia assim. Era uma memória do pai dela agindo assim com ela. E aí ela repetia esse padrão com a filha. A gente limpou essas memórias. E quando eu falo limpar a memória, não é que a gente esquece a memória, tá? Ela tá lá, mas você enxerga ela de um jeito diferente, porque a gente muda as emoções que você sentiu naquele dia. E, gente, a emoção, eu já expliquei isso em outras lives, mas para vocês entenderem, tá? Tem duas formas que a gente atrai as coisas para nossa vida. Primeira é assim: existe um pensamento que gera uma emoção, um sentimento e uma ação, tá? Um pensamento, uma emoção, um sentimento e uma ação. Pode ser o contrário também. Existe uma emoção, que é o caso aqui. Existe uma emoção que aconteceu, que tu sentiu, que te gera um sentimento, que te gera um pensamento e que faz com que tu haja de um jeito. Isso é uma das formas de você atrair as coisas para sua vida. Mas existe a outra que é através de energia. Pensamento, sentimento, emoção e ação vibram numa frequência. E quando você, por exemplo, raiva tem uma frequência densa, amor tem uma frequência, alegria tem uma frequência leve. Então você manda essas frequências para o universo. É bem complexo, mas eu não vou repetir porque eu já falei nas outras lives. Mas você manda isso para o universo e ele te dá em forma de matéria, ou seja, em experiências, a mesma coisa, o que vibra nessa frequência. Então, por exemplo, se você vibra muito na raiva, tem muitas emoções dentro de você, muita raiva, coisa que você não consegue liberar, o que você está fazendo diariamente? Mandando essa raiva para o universo e ele te dá mais situações para você viver essa raiva, tá? Então, ai, por que eu tô sempre brigando com meus vizinhos? Porque por algum motivo você tem raiva internalizada que você não conseguiu liberar, isso tá reprimido, esquecido dentro de você e você tá mandando pro universo. E aí ele vai te trazer mais disso. Tenho uma pergunta, disse a Vivi. Gente, só para falar, vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Mas para quem tiver interesse de saber mais, entra lá nas minhas redes, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, tá? Indico mais o TikTok que tem mais conteúdo. Tenho uma pergunta. Tive depressão há 2 anos atrás por questões de perdas e dores emocionais. De vez em quando, tenho alguns picos, depende da situação e do momento, mas faço acompanhamento médico. No caso, há 7 meses fui diagnosticada por outro terapeuta que estou com transtorno de ansiedade. É que muitas vezes, Vivi, uma coisa leva a outra, tá? Muitas vezes, uma depressão leva uma ansiedade leva uma depressão. Já atendi muitas pessoas assim, e eu sou experiência, eu era assim, tá? A minha depressão veio de uma ansiedade, mas não é a causa, tá? Lembra que a causa tá lá no passado. Posso falar para vocês um pouquinho da minha causa também. Aqui em casa todo mundo grita: Deus me livre, quero me livrar disso, muito ruim. Aí que tá, Isa, tá? Na tua casa todo mundo grita, tu quer te livrar disso. Mas o que te faz ainda estar atraindo isso? O que dentro de ti existe que ainda faz com que tu estejas sintonizando com essa experiência de ver as pessoas gritando ou as pessoas gritando contigo? Existe dentro de ti. Deixa eu dar um exemplo, muito bom isso que a Isa falou, gente. Deixa eu dar um exemplo perfeito para vocês. E eu falo aqui mesmo os meus exemplos. Quem me conhece sabe, quem me acompanha 4 meses aqui já sabe toda a minha vida. Eu tenho, aliás, uma avó, que é minha avó materna, e eu cresci muito colada nela, assim, porque a gente morava perto, uma quadra da outra, depois teve um tempo que a gente morou com ela, na casa dela, e em seguida a gente mudou para um apartamento embaixo do apartamento da minha avó. Eu e minha mãe, né? Então, eu convivia demais com a minha avó, tá? Então, o que eu aprendi muito com ela? A minha criança que estava se formando aprendeu a agir com quem ela via mais. A minha avó, porque minha mãe estava trabalhando, tá? Então, no momento que eu não estava na escola, que estava comigo era minha avó. E eu cresci com essa avó colada em mim. Aí a minha mãe e eu nos mudamos para uma outra casa, moramos um tempo num outro lugar, mas em seguida, quando eu tinha 19 anos, eu voltei para o nosso apartamento e fui morar lá sozinha, que é embaixo do apartamento da minha avó. E aí,
eu comecei a ter muito conflito com a minha avó. Eu acho que eu já tinha desde criança, tá? Mas eu comecei a ter mais ainda. Imagina, 19 anos, farreando do jeito que eu farreava, e tava sempre com meus amigos em casa. Enfim, morava com a minha melhor amiga, inclusive aquela que eu citei no exemplo primeiro de hoje. Enfim, e eu brigava demais com a minha avó. A gente não se acertava, tá? Eu tinha questões de, tipo, achava ela muito ansiosa, achava ela várias coisas, assim. Eu só julgava ela, só julgava. Imagina, naquela época, sabe, saindo da adolescência pra ser jovem, enfim. E aí, teve um dia agora, pouco tempo, tá? Uns 4 anos atrás, que eu percebi, porque eu já estava nesse processo de me conhecer, vários padrões que ela tinha. Então, várias maneiras que ela agia, mas que eu também agia do mesmo jeito, tá? Uma das coisas que ela fazia ela botava palavras na minha boca para que eu falasse coisas para ela, me alterasse no caso, para ela poder ligar para minha família e reclamar de mim. Por quê? Porque ela queria atenção, eu acho. Não sei os porquês dela, mas percebem, tá? Ela me usava para depois falar mal de mim. Até aí deu para entender, né? Aí um dia ela veio passar um tempo aqui na minha casa. Hoje eu moro em Floripa e ela continua lá. E ela veio, ela e uma amiga dela que eu conheço. Aí elas passaram aqui 7 dias. Eu não ressoava mais com essa situação dela. Por quê? Porque eu mudei em mim. Eu mudei isso. Eu entendi por que que eu vivia aquilo com ela. Por que que ela fazia aquilo comigo. E o que que aconteceu? Pra gente ver como a gente não muda os outros, tá? O que que aconteceu, né, quando ela tava aqui? Ela fez isso que ela fazia comigo com a amiga dela. E elas brigaram aqui em casa. Aliás, eu tava no trânsito, na estrada, e elas brigando dentro do carro. E a minha avó gritando e berrando com a amiga dela. A minha avó, gente, de 84 anos, ou 85. E naquele dia, isso foi ano passado, eu pensei, caraca, como isso é mágico. Eu mudei em mim, eu parei de atrair. Mas isso não significa que a pessoa vai mudar. Ela vai continuar agindo do mesmo jeito, mas você não vai mais fazer parte disso. Eu falo para as minhas pacientes sempre: existe um teatro da vida. A vida é um teatro. E quando você está dentro da peça, você está agindo de um jeito. Você faz parte da peça, você é um personagem. E como personagem, as pessoas estão acostumadas a interagir contigo de determinada maneira. Mas a qualquer momento você pode mudar o seu personagem. Você pode liberar essas coisas que te fazem agir desse jeito. E aí as pessoas não conseguem mais agir desse jeito contigo. Porque isso não existe mais em ti, tu curou em ti. Tá? Não gosto muito dessa palavra, mas tu ressignificou em ti essa informação. Aquele dia pra mim foi tipo, meu Deus, eu mudei em mim, eu tô olhando, eu tô presente nessa cena, mas não é comigo. Não é a mim que ela tá xingando, não é a mim que ela tá falando mal, não é de mim que ela vai reclamar quando ela for ligar pra alguém, porque eu não faço mais parte disso, sabe? Eu saí da cena e ela tava fazendo isso com a amiga. Não sei se eu, gente, se eu não conseguir explicar direito, vocês me perguntem, tá? Porque assim, eu trago os exemplos e eu acho que eu tô explicando super bem, talvez eu não esteja, então vocês me falem. Eu ouvi. Peraí, gente, onde é que tá? Aqui. Não sei qual foi a minha primeira memória. Sim, porque a gente não acessa assim fácil, tá? A gente não acessa realmente. Eu que trabalho com essas técnicas todas de energia, que tenho consciência, sou formada em hipnoterapia também. Eu procuro terapia pra ir nessas memórias, porque nem sempre eu consigo sozinha, tá? Porque elas doem. Lembra que a gente falou ali, quando tu achou, acho que foi tu que achou essa memória, né? Em algum lugar, que tu tava mexendo, ou teve alguém aqui na live. Gente, a gente olha para essas coisas de dor do passado, não é fácil. Imagina aquele meu paciente olhando para a criança dele quase sendo morta. O pai dele não ia jogar ele dali, mas agindo daquele jeito. Como é pra gente olhar para os nossos pais e ver que eles não são aquilo que a gente gostaria que fosse? Dói. Só que é o melhor caminho, gente. É o melhor caminho a gente entender, olhar para eles e entender, tá, peraí, se meu pai tá fazendo isso,
fez isso comigo quando eu era criança, minha mãe fez isso comigo quando eu era criança, meu irmão. É porque ele também tem seus problemas. É porque ele também passou por algumas situações que fizeram com que ele agisse assim. Então, sim, dói a gente acessar essas memórias, mas é muito mais dá muito mais alívio você olhar, entender que aquela pessoa fez o melhor e liberar de você, sabe? Sai um peso. Gente, não tem quem faça atendimento e depois fale assim, finalize assim, falando: nossa, saiu um peso de mim. Todo mundo sente isso porque sai essa emoção do seu corpo, ela fica no corpo, gente. Pesquisem isso, também é ciência, tá? Não tô falando a partir de vozes da minha cabeça, as emoções ficam armazenadas no corpo. Aqui em casa todo mundo... Ah, isso aqui eu já li. Essa ansiedade foi causada pela depressão que eu tive no passado? Não, não é bem assim, Vivi, já te explico. O médico me passou alguns medicamentos, mas tomei algum tempo e depois parei, porque senti que estava ficando dependente. Vivi, o que acontece? Alguma emoção do passado, algum trauma, pode achar, eu não tive nenhum trauma. Mas a nossa criança, ela entende qualquer pequeno trauma como algo muito grande. Porque o repertório dela de experiências é pequeno. Então, por exemplo, se tu quebrou um dedinho quando tu tinha 3 anos, hoje tu pode pensar, quando eu tinha 3 anos eu quebrei um dedinho. Mas a tua criança de 3 anos pode ter ficado traumatizada por ter quebrado um dedinho com 3 anos. As nossas crianças, a gente quando era criança, não tem noção de tudo de forma real, porque é só uma criança que está recém aprendendo tudo. Então essas informações que a gente viveu, sei lá, separação dos pais, muitas coisas que eu atendo, muitas pessoas que eu atendo, a gente chega em separação dos pais e foi traumático para aquela criança de 5 anos, de 6 anos, às vezes de 12 anos, de 13 anos, eu já atendi casos assim. Que a pessoa hoje, com 30, ela pensa, não fiquei traumatizada pela separação dos meus pais, mas quando a gente vai ver, ficou assim. A criança lá ficou traumatizada, a criança sentiu coisas e ninguém soube acolher aquela criança, ninguém soube explicar para ela o que estava acontecendo e gera um trauma. Para nós olhando, eu sei, eu entendo que vocês devem pensar isso, que hoje olhando não faz sentido ser um trauma, mas vocês têm que olhar com os olhos da criança que passou por aquilo, tá? Um ciclo que não acaba. Exato, um ciclo que não acaba, Giovana. Mas quando tá gritando, eu saio de perto. Em algumas eu grito também, porque eu gosto de competir. Olha aí as crenças, Isa. Competição não leva a nada, tá? Só te tira da tua essência. Ela respondeu, Vivi, disse que sim, a ansiedade pode causar depressão. Não, eu respondi isso já, né? Gente, desculpa, eu tô sem a lente, sem os óculos. Eu tenho que ficar bem de pertinho pra conseguir enxergar. Aguentou a mulherada, nananana, você filmou. Não filmei, mas foi... Isa, foi tão satisfatório ligar pra minha mãe e explicar, mãe... Não, e aliás, nesse dia, foi muito engraçado. Olha, pra vocês terem o nível da minha avó, tá? Eu amo demais ela, minha vida, assim, ó, não seria nada se não fosse ela, mas olha o nível. Ela chegou a falar assim, eu falei assim pra ela, vó, se tu não parar de gritar e me atrapalhar na direção, eu vou ligar pra nossa família, né? E vou contar o que tu fez. E ela olhou pra mim e falou assim, conta, ninguém mais acredita em ti mesmo. Porque ela fazia tanto a minha caveira com as pessoas. É exatamente isso que eu falei. Ela criava uma situação pra depois falar, ligar e falar que eu tinha feito isso, isso e aquilo, mas ela que provocava. Então, eu liguei pra minha mãe e contei pra minha mãe dava risada, né? Porque, claro, gente, hoje eu não tô mais dentro da situação. Entende que quando a gente cura, não gosto dessa palavra, quando a gente ressignifica dentro da gente, a gente para de viver aquilo. Não adianta, não tem mais como viver, você já superou aquilo. A pessoa pode até fazer você tentar entrar no clima, na briga que ela quer que tu entre, na situação que ela quer te deixar desconfortável, mas você não entra mais. Eu vou dar outro exemplo, tá? Uma paciente minha que é de Portugal, hoje a gente ainda falou disso no atendimento. Ela sempre tinha questões com o pai. O pai pegava, chamava ela para conversar e botava ela lá no chinelo, sabe? Falava várias coisas para ela, o que ela fazia? Chorava, começava a chorar na frente do pai, isso que ela já tem 34, 35 anos. Ela chorava, ela não conseguia se impor na frente do pai, ela não conseguia reagir naquela situação.
E hoje, depois que a gente modificou tudo, tá? Por que ela se colocava nessa situação? Porque ela queria a atenção do pai, porque ela queria o amor do pai, porque ela queria que o pai estivesse ali. Só que o pai não conseguia ser amoroso por problemas dele, tá tudo bem. A gente não sabe como foi a criação desse pai, entendem? Não cabe a gente julgar. Mas ele não conseguia dar o amor. A única coisa que ele conseguia dar era a atenção a partir das críticas. Hoje em dia, que ela não precisa mais mendigar por esse amor do pai, por essa atenção do pai, ele começa a fazer isso, o que ela faz? Vira as costas e vai embora. Ela não escuta mais, porque ela não precisa estar ali naquela situação. E ela sabe que se ela tentar explicar para esse pai o que ele está fazendo, ele não vai entender. Porque não cabe a ela mudar a atitude do pai. Entendem? Não cabe a mim mudar a atitude da minha avó, ela não vai entender. Ela não tá num nível de consciência que ela consegue entender alguma coisa. Cabe a mim mudar o porquê eu estou me colocando nessa situação. Por que que eu estou atraindo isso para minha vida? Tá? Então aquela dependência emocional que ela tinha do pai, não tem mais. Se foi. Ela não precisa mais se colocar nessas situações. Deu para entender, gente? Tá fazendo sentido? Verdade, a gente pode mudar em nós, os outros, não os outros, exatamente. Fazer coisas que não são de costume. Sei bem como é. Tu não riu, não? Porque quando meu amigo brinca com a mãe e vice-versa, eu me briga ou brinca. Brinca com a mãe e vice-versa, eu me seguro para não gargalhar. Talvez seja isso. Minha mãe foi péssima mãe. Ela sabe e disse isso só uma vez, mas nunca pediu desculpas. Acho que entender que ela teve muitos problemas não resolvidos psicologicamente pode me ajudar. Vou pesquisar sobre o assunto, quero uma consulta com você para ontem, mulher. Perfeito. Ó, hoje tem sorteio, tá, gente? Hoje tem sorteio no final da live. Inclusive, a nossa live já até passou de 1 hora, eu tô aqui tagarelando. Mas assim, ó, olhar para os nossos pais ou para as pessoas que nos criaram ou até para amigos e entender esse olhar assim, ó, tudo bem, essa pessoa tá agindo desse jeito porque ela aprendeu, porque ela tem as crenças de infância que fazem com que ela age assim. Porque pode ter sido dura a criação delas. Eu vou dar um exemplo, mais um, tá? De uma paciente que eu atendi, ela não é mais minha paciente faz uns 2 anos, mas eu atendi ela e a mãe dela. Primeiro eu atendi ela, e aí ela tinha várias questões mal resolvidas, e depois eu atendi a mãe, porque ela falou, não, acho que é bom tu atender minha mãe também, ela vai precisar. Gente, no atendimento da mãe, para vocês verem que hoje a gente reclama da nossa criação, mas antes era muito pior. O pai dela e do irmão, né, no caso o tio da minha paciente. Estamos falando da mãe aqui, tá, para vocês entenderem. O pai dessa mãe, ele pegava na hora do almoço e da janta e colocava a comida no chão e fazia os filhos comerem do chão como cachorro, tá? Isso foi a criação que ela teve. Como é que essa mãe que passou por isso vai dar coisas muito boas para aquela filha? Não consegue. Não consegue porque ela não tem essa, ela não tem isso dentro dela, ela não sabe, ela não aprendeu, ela não teve um pai amoroso. Ela teve um pai que, na visão dela, era horrível, fazia ela comer do chão. Entendem que os nossos pais, eles não conseguem dar o que eles não têm. Infelizmente, tem um exemplo meu também. Gente, a gente vai ficar 2 horas aqui. Daqui a pouco eu já vou encerrar, tá, gente? Tem um exemplo meu. A minha mãe, desde pequena, desde quando eu era pequena, ela não me levava para o colégio. Quando eu passei para de manhã, quando era de tarde, sim. Mas quando eu passei para de manhã, não. Ela dormia até a hora do trabalho dela e eu ia pro colégio bem cedinho. E eu ia sozinha, porque o colégio era 2 quadras da minha casa. E eu tinha 6 não, 7, 8 anos, acho que quando eu comecei a estudar de manhã. Ou 9 anos, por aí. E eu ia sozinha. Só que eu nunca tinha me questionado por que a minha mãe não me levava pro colégio. Eu via os pais dos meus coleguinhas levando eles pro colégio, mas eu ia sozinha. Claro que a minha criança sentia, né? Ai, minha mãe não me leva, minha mãe não sei o quê, minha mãe não me ama, minha mãe, enfim. Depois,
Ano passado, minha mãe veio passar um tempo aqui. A gente estava na praia com os amigos dela e ela falou: olha isso, gente, como a gente faz com as pessoas o que a gente aprendeu. A minha avó, isso que a cidade que eles moravam, 26 mil habitantes, tá, gente? E a cidade é assim, ó, se tu pega 2 horas, tu chega de um ponto ao outro da cidade a pé, que a cidade é bem pequenininha, a cidade que eu nasci. E aí, a minha avó tinha carro, tá? Porque meu avô e minha avó eram muito bem de vida naquela época, muito, muito, muito. Minha avó tinha carro e ela não levava a minha mãe pro colégio. A minha mãe também via as coleguinhas tudo da idade dela, 6, 7 anos, indo de carro, chegando com as mães, e a minha avó não levava, mandava ela ir sozinha. E aí depois eu entendi por que a minha mãe não me levava pro colégio. Vocês entendem? Porque ela aprendeu assim, a mãe dela, que tinha condições de levar ela, tinha carro, tinha tudo, não levava. A minha avó era por questões financeiras. A minha mãe não me levava porque ela queria dormir mais um pouco. Mas independente do motivo, a causa é a mesma. Entenderam, gente? Tá fazendo sentido aí? Ó, quem quiser consulta comigo, me chama lá no Insta, tá? Luiz, a minha mãe acho que já foi boa demais. Talvez seja por isso que eu nunca sei dizer não pra ninguém. Gente, eu não gosto de rotular muito as coisas, tá? Por exemplo, tu tá fazendo isso na tua vida por causa daquilo, porque eu acho que para cada pessoa é diferente. Vamos pegar aquele exemplo da minha paciente que a mãe abandonou ela com 3 anos. Para minha paciente foi sensação de abandono e rejeição, mas para outra pessoa vivendo a mesma situação pode ter sido outra coisa. Cada pessoa vai internalizar as situações de um jeito diferente, tá? A Isa disse, fiz terapia com ela, indico muito. É muito bom. Gente, não é, eu gosto de eu gosto de falar porque realmente eu vivo isso no meu dia, sabe? Eu amo o que eu faço porque eu mudei a minha vida a partir de estudo. A casa que eu moro hoje, o carro que eu tenho, tudo que eu vivo hoje é porque eu faço isso. Qualquer problema que eu tenho, eu sei, tá? Isso não é um problema da vida de agora. É uma coisa do meu passado. O que eu tenho que olhar lá? Então, quando era questões de relacionamento, eu achei várias memórias com meu pai. Memórias de tipo, meu pai não me liga no meu aniversário, meu pai não me ajuda financeiramente. Eu ouvia muito a minha família dizendo isso. E o que eu fazia? Eu atraía homens que faziam a mesma coisa que meu pai fazia quando eu era criança. Que me abandonavam, não, porque eu acho que não foi abandono que eu senti, mas assim, que não me davam atenção, que não me davam amor, que não me davam carinho, que eram distantes. Eu atraí muito esse tipo de homem até eu entender por que eu tava atraindo esse tipo de relacionamento, né? E mudar isso em mim. Onde é que tá? Você não fala não porque nunca te disseram não, Luiz. Então a minha mãe nunca falou não, mas o mundo todo sempre me falou não. Luiz, me chama pra gente fazer atendimento. Eita, me descreveu aí. Hoje em dia eu tô nem aí pra nada. Acho que por isso, hoje em dia, o povo me acha meio doida. Mas estou melhor assim. Prefiro a minha paz de espírito que brigar ou entrar em atrito por questões necessárias. Exatamente. Azar do que os outros pensem, gente. Às vezes nem a gente sabe as coisas exatas sobre a gente. Quem são os outros pra falar da gente? Sorteio uma vaga de terapia pra mim. Sim, eu vou fazer sorteio hoje, tá? Só que assim, eu tinha feito o sorteio. Como é que ia ser, gente? Agora eu vou explicar pra quem não assistiu as outras lives. Eu também preciso. Vou entrar na fila, Vitor. Gente, não vou ler tudo, tá? Pra gente fazer, porque já estamos mais de 1 hora aqui nessa live. Ó, o sorteio ia ser assim. A pessoa que mais tivesse presente nas lives ia ganhar o primeiro lugar. Mas como tem muita gente nova na live hoje, eu vou fazer 2, tá? A pessoa que mais tá na live, que mais participou de todas, vai ganhar a primeira vaga. E a segunda pessoa que a gente sortear aqui hoje, agora, vai ganhar a terceira, tá bem? A terceira não, a segunda. Vamos lá, então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou perguntar quem é que quer participar. Eu já até sei quem é que vai ganhar a primeira live, porque o primeiro sorteio, porque a Isa com certeza teve em todas as minhas lives, foi a pessoa que mais teve.
Então, Isa, o primeiro já é teu praticamente. Não sei se ela tá aqui, se ela estiver aqui, né? E aí, eu vou dar um print pra gente fazer o outro sorteio, tá? Então, assim, quem é que quer participar do sorteio da sessão, coloca eu quero e o nome do lado, tá? Pra eu poder dar print. Vamos lá, eu quero e o nome do lado. Eu quero, eu quero. Eu quero, tá, gente? Tem que escrever eu quero. Tá, a Isa com certeza ganhou o primeiro atendimento. Vamos pro segundo. Ó, eu vou tirar a foto que é melhor. Tá. Ai, não vai dar. Acabou a minha bateria lá do outro celular. Espera aí, mas tem um jeito aqui. Vamos tirar print. Agora a gente vai fazer assim, para saber quem é que vai ganhar. A primeira pessoa que falar um número, este número vai ser o que deu eu quero. Aqui, ó. Luiz falou 10. Luiz, eu nem sei se tem 10 pessoas nesse coisa. Só um pouquinho, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pessoas, gente. Então, vamos pegar o segundo número. 9, também não. A Isa disse 10. A Vivi disse 3. Vamos ver quem foi a terceira pessoa que falou. Depois eu posso mandar prints para quem quiser, tá? Só me pedem lá no Insta para confirmar. 1, 2, 3. O Luiz ganhou. O Luiz foi o terceiro que falou. Olha, o Luiz tá assim, ó, manifestando os pensamentos rapidinho. Tá? Ó, para vocês verem. A primeira foi a Girleide, a segunda foi a Vivi e o terceiro foi o Luiz, tá? Então, quem ganhou a sessão, a segunda sessão foi o Luiz. Luiz, me chama lá no Insta pra gente marcar. Tá, gente, olha, tô muito feliz que vocês ficaram até o final. Eu nem ia fazer live hoje, nem ia fazer mesmo, mas eu senti que eu tinha que fazer essa live, foi engraçado hoje. Tive a intuição e uma paciente minha desmarcou, não pôde aparecer e eu pensei, tá, então vou fazer essa live porque eu preciso. E é isso. Fiquei muito feliz por vocês estarem aqui comigo, de verdade. Normalmente as lives são às 11 da manhã, tá, gente? Então me acompanhem às 11 da manhã. Amanhã no Insta eu já vou colocar as próximas lives, quando é que vão ser as próximas lives, para vocês acompanharem comigo. Consegui muitos clientes. Gente, façam atendimento porque vale muito a pena de verdade. Se vocês estão meio assim de fazer, acompanhem os vídeos lá no YouTube, assistam as lives anteriores, assistam o conteúdo lá no TikTok, no Insta. Eu explico direitinho como é que tudo funciona, tá? Vocês, assim, ó, muda vidas. Depois o Luiz vai dar o relato pra vocês. E a Isa, que a Isa tem atendimento comigo amanhã também. Foi maravilhosa, não perco mais, vou te procurar no Insta. Gente, eu tô muito feliz, muito obrigada. Oh, que legal, Isa! Obrigada. A Isa é maravilhosa, gente. A Isa tá sempre aqui. Bom, gente, fui. Beijo pra vocês. Boa noite. Até as próximas lives, 11 horas, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau pra vocês.